segunda parte da nossa aula, vamos analisar o artigo 1º, inciso 2, mais uma forma de tortura prevista na Lei 9.455 de 97. O artigo 1º, inciso 2, diz que constitui crime de tortura submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. A pena continua sendo de reclusão de 2 a 8 anos. Vejam, o inciso 2 traz o chamado crime de tortura a castigo. Tortura a castigo. Então, preste atenção nessas nomenclaturas dadas pela doutrina. O artigo 1º, inciso 1, letra A, é a tortura à prova. O artigo 1º, inciso 1, letra B, tortura para a prática criminosa. O artigo 1º, inciso 1, letra C, tortura, preconceito ou discriminação. Agora, artigo 1º, inciso 2, tortura, castigo. Quem é o sujeito ativo? Opa, aqui o crime é próprio. Aqui o crime é próprio. E o sujeito passivo também, próprio. Por quê, Rogério? Olha o que diz o dispositivo. Ó, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. É imprescindível essa relação de guarda, poder ou autoridade entre os envolvidos. Nós estamos diante de um crime bipróprio. Em momento algum eu estou dizendo que o sujeito ativo tem que ser alguém do Estado. Não. Tem que ser alguém que tenha poder, guarda ou autoridade sobre a vítima. E a vítima? Alguém sob a guarda, poder ou autoridade do agente. É isso que torna o crime bipróprio. Eu não preciso de agente do Estado. Eu não preciso de agente do Estado. Rogério, você tem certeza disso? Tenho. O STJ já decidiu assim. O STJ, na tortura castigo, diz que o crime não pode ser perpetrado por qualquer pessoa. A violência deve ocorrer contra a vítima submetida à guarda, poder ou autoridade. Então, o crime não é comum. O crime é bipróprio. Agora, isso não significa que o sujeito ativo deve ser alguém representando o Estado. Pode ser, por exemplo, o pai com relação ao filho. Pode ser professor, aluno, babá e a criança que ela cuida. Ou a cuidadora de idosos e o idoso. Estou trazendo para vocês situações em que entre os envolvidos existe relação de guarda, poder ou autoridade. Rogério, qual é a conduta aqui punida? Submeter a vítima com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico-mental. Aqui é submeter a vítima com emprego de violência ou grave ameaça a intenso, olha só, a intenso sofrimento físico ou mental. Rogério, esse intenso não existia no inciso anterior. O inciso anterior falava somente sofrimento físico-mental. Esse intenso é só do inciso 2, não é? Exatamente. Elementar do tipo, o juiz tem que analisar esse intenso sofrimento físico-mental. E o caso concreto dirá se o sofrimento foi intenso ou não. Por quê? Porque se eventualmente o sofrimento não é intenso, pode caracterizar maus tratos. É um dos pontos que diferencia bem o delito de maus tratos, 136 do Código Penal, do crime de tortura castigo, artigo 1º, inciso 2 da Lei 9.455 de 97. Então é muito importante o juiz analisar o caso concreto. É muito importante o juiz buscar aquilatar se existe ou não um intenso sofrimento físico-mental. Se existe o intenso, tortura. Se não existe o intenso sofrimento,
podemos estar diante do artigo 136 do Código Penal. Certo? O crime é punido a título de dolo. Dolo com fim especial. Dolo mais fim especial. Qual é o fim especial? Está no tipo. O fim especial é aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Babá que tortura a criança de tenra idade por ter feito xixi no sofá, por exemplo. Olha a finalidade dela, ó, aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então a finalidade especial é exatamente essa, aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Certo? Quando é que o crime se consuma? O crime se consuma com a provocação do intenso sofrimento físico na vítima. Com a provocação do intenso sofrimento na vítima. E a tentativa é perfeitamente possível. A tentativa é perfeitamente possível. Tá ok? Terminamos o artigo 1º, inciso 2, a chamada tortura-castigo. Vamos agora para o artigo 1º, parágrafo 1º. Nas mesmas penas, reclusão de 2 a 8 anos, a lei de tortura pune uma tortura diferente. O artigo 1º, parágrafo 1º, diz que na mesma pena, reclusão de 2 a 8 anos, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Pessoal, nós temos aqui no artigo 1º, parágrafo 1º, a chamada tortura pela tortura. Diferentemente das outras formas de tortura que nós já estudamos, aqui o agente não tem nenhuma finalidade especial, já que eu na prova da Polícia Civil do Rio Grande do Sul isso. A finalidade do agente aqui é torturar por torturar, não existe finalidade especial. Por isso que nós chamamos o artigo 1º, parágrafo 1º de tortura pela tortura. Sujeito ativo, crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Agora, sujeito passivo não. O sujeito passivo é crime próprio. No sujeito passivo, o crime é próprio. Pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Quando eu falo de pessoa presa, eu estou falando da prisão penal, definitiva ou provisória, e da prisão extrapenal, por exemplo, prisão civil. Eu estou abrangendo aqui a prisão penal, definitiva ou provisória, estou abrangendo também a prisão civil, administrativa, prisão extrapenal. E quando eu falo em medida de segurança, eu estou falando em internação, estou falando em tratamento ambulatorial. Rogério, abrange como vítima o menor infrator que está em regime de internação ou semi-liberdade? Será que o tipo penal, quando fala em pessoa presa, abrange o menor infrator, internado ou sistema de semi-liberdade? Entende a maioria que sim. Quando fala em pessoa presa, abrange o menor infrator em sistema de internação ou semi-liberdade. Então, o crime é comum quanto ao sujeito passivo, o crime é próprio quanto ao sujeito, o crime é comum quanto ao sujeito ativo e é próprio quanto ao sujeito passivo. Me dá um exemplo? Você quer saber um ótimo exemplo deste dispositivo?
Pessoa presa em flagrante e linchada pela população. Pessoa presa em flagrante e linchada pela população. Você quer um outro exemplo? O pessoal do Pará. Aí no Pará, uma menor infratora foi colocada, ao ser apreendida em flagrante, foi colocada num presídio masculino. Foi estuprada durante uma semana e acabou contraindo HIV. Como assim, Rogério? Pois é, não tinha um lugar para deixar uma menor infratora apreendida em flagrante, colocaram no presídio masculino, numa cela com homens, e deixaram uma semana. Ela foi estuprada continuadamente e ainda contraiu HIV. Vejam, é um exemplo emblemático do artigo 1º, parágrafo 1º do Código Penal. Da Lei 9.455 de 97. Rogério, qual é a conduta punida? Submeter a vítima, pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato, não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Reparem que esta forma de tortura não necessariamente é praticada com violência ou grave ameaça. Perceberam isso? O artigo 1º, inciso 1, fala em violência ou grave ameaça. O artigo 1º, inciso 2, fala em violência e grave ameaça. O artigo 1º, parágrafo 1º, já não fala mais em violência ou grave ameaça. Fala em submeter a vítima a sofrimento físico ou mental por intermédio de qualquer ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Não está exigindo violência ou grave ameaça. O crime, tortura pela tortura, o crime é punido a título de dolo. E como eu já tinha adiantado para vocês, é dolo sem fim especial. Aqui, o crime é punido a título de dolo sem qualquer fim especial. E quando é que o delito se consuma, Rogério? Com a submissão da vítima a sofrimento físico-mental. Com a submissão da vítima a sofrimento físico ou mental. Repito, dispensando emprego de violência ou grave ameaça. É uma diferença importante desta figura com as outras que nós já estudamos. É possível a tentativa? É perfeitamente possível a tentativa. O delito é plurissubsistente. A execução pode ser fracionada em vários atos. Joia? Fácil. Pô, Rogério, nós encerramos então o artigo 1º, inciso 1, o artigo 1º, inciso 2 e o artigo 1º, parágrafo 1º. O próximo dispositivo, que é o artigo 1º, parágrafo 2º, já traz a tortura por omissão. Mas antes de eu analisar com vocês a tortura por omissão, eu quero comparar, através de quadros, as torturas que nós já estudamos. Eu quero comparar, em quadros, as várias formas de tortura que nós já estudamos. Eu quero comparar, inciso 1, letra A, tortura à prova. Inciso 1, letra B, tortura para a prática de crime. E a letra C, tortura, preconceito. O inciso 2, que traz a tortura
castigo. E o parágrafo 1º, tortura pela tortura. Vamos comparar todas estas figuras. É uma forma interessante de rever tudo, entender as pequenas diferenças entre elas. Vamos lá. Quanto ao sujeito ativo e quanto ao sujeito passivo, o artigo 1º, inciso 1, é comum quanto ao sujeito ativo e comum quanto ao sujeito passivo. Já o artigo 1º, inciso 2, é bipróprio. É próprio no sujeito ativo e próprio no sujeito passivo. Exige entre eles relação de guarda, poder ou autoridade. E o parágrafo 1º é comum quanto ao sujeito ativo e próprio quanto ao sujeito passivo, pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Quanto à conduta do agente, o inciso 1 pune constranger mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. O inciso 2 fala em submeter, com violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental. E o parágrafo 1º fala em submeter. Submeter, causando sofrimento físico ou mental, não mais mediante violência ou grave ameaça, mas mediante ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. O parágrafo 1º, diferentemente das outras formas, dispensa emprego de violência ou grave ameaça. Quanto à voluntariedade, o inciso 1, ele pune a tortura a título de dolo mais fim especial, obter informação, prática criminosa ou preconceito e discriminação. O inciso 2 também exige fim especial, aplicar castigo ou medida de caráter preventivo. E o parágrafo 1º é punido a título de dolo sem fim especial. Por isso é chamado de tortura pela tortura. Conseguiram comparar? Ficou fácil? Se ficou fácil, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Trote nas faculdades pode ser rotulado como tortura? Você ingressa na faculdade e lá os veteranos resolvem aplicar trote como boas-vindas. E você resiste. E os veteranos, com violência, com grave ameaça, aplicam o trote, raspam a sua cabeça. Ou então te transformam em boliche humano. Jogam você num campo de sabão para você colidir contra outras pessoas. E aí? Coloca tinta em cabelo e por aí vai. Tudo contra a vontade do calouro. Trote pode ser encarado como tortura, sim ou não? Tenta encaixar o trote em alguma das figuras do artigo 1º, inciso 1, inciso 2 e parágrafo 1º. Você acha que você consegue? Você consegue enquadrar? É muito difícil, não dá. Dá uma olhada, ó. Você acha que aquele que está aplicando o trote está constrangendo alguém com emprego de violência física ou grave ameaça causando sofrimento físico? Sim. Porém, ele tem a finalidade de obter informação, declaração ou confissão da vítima? Não. Ele assim age para provocar ação ou omissão de natureza criminosa? Não. É discriminação racial ou religiosa? Também não. Então eu já não consigo tipificar o artigo 1º, inciso 1. Vamos para o inciso 2. Existe entre o veterano e o calouro relação de guarda, poder ou autoridade? Não. Vamos para o parágrafo 1º. O calouro é pessoa presa ou sujeita à medida de segurança? Não. Pronto, só aqui você já consegue matar a charada. Trote, esses trotes na faculdade, muitas vezes objeto de reportagens nos meios de comunicação. Trote não é tortura, pois não se encaixa em nenhuma das hipóteses de tortura previstas na Lei 9.455 de 97. Tá ok? Guardaram isso? Fácil. Pessoal, nós terminamos então as torturas praticadas por
ação. Vamos agora nas torturas praticadas por omissão. Artigo 1º, parágrafo 2º. O artigo 1º, parágrafo 2º diz que constitui crime de tortura a conduta daquele que se omite em face das condutas anteriores, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Nessas hipóteses, a pena é de detenção de 1 a 4 anos. Eu quero analisar com vocês, com calma, a tortura por omissão, o artigo 1º, parágrafo 2º, no próximo bloco.